Oi, cá estou eu. Hoje, como eu prometi, vou dar início à Revolução Francesa. Só que para chegar na Revolução Francesa tem muito chão. Então eu acredito que em 3 aulas, talvez 4, mas vamos ver se vai em 3, eu chego na Revolução Francesa. Porque tem que falar o que vai provocar a Revolução Francesa, o que aconteceu antes, enfim, os antecedentes da Revolução Francesa, tá? Mas primeiro eu vou falar sobre a história. Como eu falei para vocês, a história é dividida em 4 idades ou 4 períodos. A Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea. E antes da Antiga teve a Pré-História, tá? Que é um período, o período que o homem não sabia escrever ainda, né? Ele fazia desenhos e tal, mas a história antiga, ou então a pré-história terminou e a história antiga começou quando o homem passou a escrever. Eu até falava quando eu dava aula para os meus alunos que a pré-história é como se fosse a criança na barriga da mãe. A gente sabe que existe, mas só começa a história daquela criança após o registro de nascimento. Então, a mesma coisa, a pré-história, a gente sabe que o homem existiu na pré-história, pelos esqueletos que deixaram, as armas que deixaram, os vestígios que deixaram. Mas a história vai começar a partir da época ou da hora que eles começaram a escrever a sua história. Então aí começa a história antiga, mas nós não vamos falar da história antiga. Aí vem, depois da história antiga, vem a Idade Média, que eu falei para vocês, que vai do século V ao XV, foi a época, os 1000 anos, que até chamam de 1000 anos, os 1000 anos da Idade Média, a Idade das Trevas. Isso é outra história que também depois vou voltar. E a Idade Média, eu já falei para vocês, foi a época da cavalaria, dos feudos, dos castelos, dos senhores feudais, bom, tá? E a Idade Média vai terminar no século XV, o ano certo, 1453. Mas vocês dizem assim, nossa, mas tem essa rigidez? Lógico que não tem a rigidez. Quando começa uma idade, já tem antes os antecedentes para a mudança daquela idade. Por que o homem dividiu a história em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea? Para fins didáticos, para melhor entendermos. É igual a nossa vida. Barriga da mãe, engatinha, infância, primeira infância, adolescência, idade adulta, e vai assim. Então, a gente dá um nome para fins didáticos, mas é uma continuidade da história, tá bom? Bom, então, hoje que nos interessa é a Idade Moderna. A Idade Moderna começa no século XV. Por que se chama Idade Moderna? Começaram as grandes navegações, descoberta de novos mundos. O homem saiu da Europa e enfrentou o Oceano Atlântico. Bom, a Idade Moderna, também não vou falar agora que é muita coisa para falar dela, mas foi na Idade Moderna que vai acontecer a Revolução Francesa. E quando o rei e a rainha, a monarquia cai com a morte de Luís XVI e Maria Antonieta, então acaba a Idade Moderna e começa a Contemporânea, que é que nós vivemos até hoje, tá? Então, olha só, século XVIII termina a Idade Moderna e começa a Contemporânea. O ano 1789, que é o ano do marco da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, que eu já falei para vocês, tá bom? Foi só um apanhado. Agora vou falar, né, sobre a França. A França na Idade Moderna, tá? Como eu falei para vocês, a Idade Moderna, vou repetir, começa no século XV, mais precisamente em 1453, tá? Quando os turcos otomanos acabam com o Império Romano do Oriente. Então, e vai até 1789. Então, como é que era a França na Idade Moderna?
Era um regime que foi chamado de Antigo Regime. A França, na Idade Moderna, o regime, o modo de governar era chamado de Antigo Regime. O que era o Antigo Regime francês? Vou dizer as características. O rei tinha o direito divino de governar. Ele foi escolhido por Deus, então ele tinha o direito de governar, então ninguém podia contestar. Houve defensores desse direito divino de governar, e o maior defensor foi um bispo e teólogo famoso, que escreveu muito sobre isso, chamado Jacques Bossuet, tá? Bom, outra característica do Antigo Regime, monarquia absolutista. Não era uma monarquia parlamentarista, em que o parlamento tinha a sua vez. Não era uma monarquia constitucional, porque não tinha Constituição. Era uma monarquia absoluta. O rei tinha plenos poderes. Esse era o Antigo Regime francês, na Idade Moderna. E eu já falei para vocês que nessa época, na França, né, antes da Revolução Francesa, a sociedade estava dividida em 3 classes, ou 3 estados, ou 3 estamentos. Primeiro estado, clero. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, a burguesia, os artesãos, os agricultores, o povo em geral, tá? Só que quem pagava imposto? Só o terceiro estado. Só eles pagavam impostos. Bom, isso é preliminar da Revolução Francesa, mas ainda vai demorar para chegar. Nós vamos falar do Luís XIV. Ainda vai ter Luís XV e depois Luís XVI aqui vai para a guilhotina e acaba o Antigo Regime, tá? Bom, quem era o Luís XIV? Todo mundo já ouviu falar no Rei Sol, Le Roi Soleil. O Sol, ele o definia, ele adorava ser chamado Rei Sol, Le Roi Soleil, porque ele dizia que o Sol dava vida à humanidade e brilhava sempre. Então, ele era o símbolo mais poderoso da França, como o Sol para a humanidade. E também outro símbolo dele, além de ele ser o Rei Sol, Luís XIV, também tinha um símbolo que era L'État c'est moi. O Estado sou eu. L'État c'est moi, tá? Bom, então já viu, Luís XIV era o símbolo do Antigo Regime. Direito divino de governar e poder absolutista. E ele era filho de quem? Ele era filho de Luís XIII e Ana da Áustria. Tá, bom. O que vai acontecer? Quando ele tinha 5 anos, o pai morre. Então, ele é já investido como rei, mas logicamente que ele não vai governar com 5 anos. Então, quem vai governar como regente é sua mãe, Ana da Áustria, até ele fazer 13 anos. Tá? Com 13 anos, ele assumiu o governo, logicamente, tendo como principal ministro Mazarino, tá? Ficou 10 anos o Mazarino, até ele ter 23 anos. Bom, mas oficialmente Luís XIV assumiu o governo em 1651, aos 13 anos. Mas já era rei desde os 5. Então ele é considerado o rei que governou mais tempo, 72 anos, porque ele vai morrer com 77, quase fazendo 77, que era uma longevidade para a época muito grande, porque na época todos morriam mais novos, né? Bom, agora, como ficou a França com Luís XIV? Como era a França do Luís XIV? O Rei Sol, aquele que dizia L'État c'est moi. Bom, ele fez tanta coisa e gastou tanto, fez tantos gastos excessivos, que o tesouro esteve perto da falência, tá? Por várias, vou te contar o que ele fez, tá? Ele além de todos os palácios que ele fez, as reformas que ele fez, ele ainda patrocinava muitos artistas, inclusive Molière. Lembra do Molière?
O Doente Imaginário, nós fomos no teatro ver a peça dele. Então, ele também patrocinava muitos artistas. Então, isso leva dinheiro. Bom, o que ele fez mais para o tesouro estar perto da falência? A sorte foi que depois ele escolheu um tal de Colbert, que deu uma melhorada nas finanças da França. Mas vamos ver o que ele fez, o Luís XIV, para colocar as finanças completamente arrasadas da França. Ele mandou construir Versalhes. Naquela época, eles moravam, o palácio era Louvre, onde hoje é um museu, tá? E o que ele fez? O Luís XIII, o pai dele, em Versalhes, que fica afastado uns quilômetros de Paris, ele construiu um pavilhão de caça, onde ele ia caçar, que é um lugar assim, cheio de natureza, muito bonito, Versalhes. E aí Luís XIV, a partir daquele pavilhão de caça, resolve mandar construir um palácio. Um palácio que ficou sendo assim enorme. Um palácio foi construído em 1664. Demorou 18 anos para acabar a construção. E aí, quando ele ficou pronto, é que eles mudaram do Louvre para Versalhes, tá? Bom, nós vamos voltando a problema das finanças. Então, Versalhes gastou muito dinheiro para fazer a construção do Palácio de Versalhes. O Luís XIV também mandou construir o Hotel dos Inválidos. Quem foi a Paris sabe do que eu estou falando. É um símbolo também da paisagem parisiense, né? Tem uma cúpula dourada, né? E esse Hotel dos Inválidos hoje é um museu de artilharia e um museu dos exércitos, né? E lá está o túmulo de Napoleão, 2 irmãos dele, o filho e vários nomes ilustres da França, tá? Mas hoje as pessoas vão lá, os turistas vão lá para ver realmente também o museu histórico. Além de ver o túmulo de Napoleão, ver também esse museu sobre a guerra, tá? Bom, mas esse Hotel dos Inválidos foi feito foi construído amando Luís XIV para servir de moradia aos militares que serviram lealmente ao rei nos combates, tá? Então, era aqueles que ficaram feridos, sem uma perna, sem um braço, e também os idosos, para não virarem mendigos nas ruas de Paris. Então, e hoje o Hotel dos Inválidos, dizem que já tem mais ou menos uma centena de reformados, de aposentados do exército e inválidos. Isso só para não ficarem na rua como mendigos, como eu acabei de falar. Então, o Hotel dos Inválidos tem uma cúpula dourada que é muito bonito. Bom, voltando ao Versalhes. Versalhes, que é o palácio que eles foram morar depois que mudaram do Louvre, tá? Versalhes, como eu falei, foi construído em 1664 e mais de um século foi a residência real dos reis da França. Por que eles escolheram, por que Luís XIV escolheu Versalhes? Porque ficaria afastado da cidade que já estava apinhada de gente, para se livrarem, para a corte se livrar dos tumultos e de doenças que tinham as cidades, que era comum nas cidades. Bom, Versalhes ficou sendo o maior palácio do mundo, muitas vezes copiado. E o Versalhes virou símbolo da monarquia absolutista. É um dos maiores do mundo. Pra vocês terem uma ideia, tem 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos, 1.250 lareiras. Além disso, tem na frente um parque de 700 hectares, que correspondem a 7 quilômetros quadrados. Um parque maravilhoso, tá? Que tem uma determinada hora do dia, da tardinha, começa a tocar umas músicas da época,
É uma homenagem à época dos Luizes. Hoje quem vai lá... Bom, Versalhes recebe 8 milhões de turistas por ano. E tem esse horário, não me lembro se é às 5 horas da tarde, se é às 6, que de repente começam os chafarizes a jogar água para cima e tocar músicas da época antes da Revolução Francesa. É muito emocionante. Bom, e quem morava em Versalhes? Tanto quarto, tanta escada, tanta chaminé. Quem morava? Só a corte? Só o rei? Não. Moravam na corte milhares de cortesãos, mais seus acompanhantes, mais funcionários da corte, mais gabinetes do governo. Muita gente. Aí também ia despesas comunais da coroa. Então, a monarquia também gastava muito em Versalhes para essa gente toda, milhares de cortesãos. Por que ele fazia, deixava morar todo mundo lá? Segundo os historiadores, assim, eles não desenvolveriam nas suas regiões poderes. Então, haveria mais controle em relação aos cortesãos, tá? Bom, mais tarde foram construídos lá no parque. Vocês lembram que tem 7 quilômetros quadrados o parque, na frente de Versalhes, do Palácio de Versalhes. Foram construídos 2 pequenos palácios, que depois eu vou falar nas outras aulas. O Grand Trianon e o Petit Trianon. O Grand Trianon e o Petit Trianon são 2 pequenos palácios que estão lá, que não dá nem para ver do Palácio de Versalhes. Estão lá no meio do parque. Os turistas, para ir visitar o Grand Trianon e o Petit Trianon, se não quiserem andar muito, pegam uns trenzinhos para os turistas irem visitar o Grand Trianon e o Petit Trianon. Depois eu vou falar sobre esses 2 pequenos palácios dentro do Parque de Versalhes, tá? Bom, agora eu vou falar das mulheres de Luís XIV. Então, vocês estão vendo, hein? Despesas, riqueza, gastos e gastos e gastos. E quem paga tudo isso? Terceiro Estado, tá? Bom, agora eu vou falar das mulheres de Luís XIV. Luís XIV teve muitas amantes, mas teve 3 mulheres oficiais, tá? Teve muitas não oficiais, mas 3 foram as oficiais. Primeira esposa, Maria Teresa. Foi esposa por conveniência. Logicamente, os casamentos naquela época dos reis eram por conveniência. Então, a esposa foi por conveniência. Depois ele teve uma amante por paixão, desejo. A Marquesa de Montespan. Foi levada pela paixão, pelo desejo. Durou 13 anos. E a terceira, Françoise, que recebeu o título de Marquesa de Maintenon. Essa foi por amor. Demorou a relação deles 32 anos. Então, vou falar primeiro da primeira amante oficial, da Marquesa de Montespan, que ficou 13 anos e foi levado pelo desejo. Acho que essa mulher era má, pérfida. E ela era amante oficial, teve vários filhos ilegítimos com Luís XIV. Diz que ela ficou, já falei para vocês, durante 13 anos, né? Mas ela, como ela era amante oficial e tinha todas as regalias, e elas que humilhava muito a rainha, a Maria Teresa, né? Então tem até um criado dela que deixou escrito, a gente não sabe como que apareceu essa frase, de que ela tinha horror a essa amante do marido, essa Madame ou Marquesa de Montespan, e ela dizia para as damas de companhia: essa prostituta é minha sentença de morte. E realmente ela morre nova, e então ela era odiada, porque ela disse que era muito má. A primeira amante oficial, Madame de Montespan. Agora vocês vão ver o que é que acontece. Bom, essa Madame de Montespan, amante oficial, era casada. Diz que quando o marido descobriu o adultério, que ela estava... porque ela tinha sido também dama de companhia da rainha. Quando o marido descobriu que ela o traía com o rei, acho que ele fez o maior escândalo. Então, o que aconteceu com o infeliz?
foi preso e depois exilado, tá? Bom, quando ela era amante do rei, já falei, tinha vários filhos ilegítimos, foi contratada uma tal de Françoise para cuidar dos filhos, ser a preceptora dos filhos ilegítimos de Luís XIV e Madame de Montespan, tá? Ela era viúva, acho que era muito linda, e um dia que o rei foi lá visitar os filhos e a amante viu-a e ficou apaixonado. Então ela vai rodar a amante oficial, tá? Bom, em 1678 dá-lhe o título de marquesa, então ela de Françoise ficou Marquesa de Maintenon. E 2 anos depois, ela abandona a amante oficial, a Montespan, e fica com ela, tá? Então, ela já fica com ela durante 32 anos. O que vai acontecer? Quando ele fica viúvo, em 1683, já eram amantes há 5 anos, quando ele fica viúvo, e ele casa secretamente com essa Madame Maintenon, com o nome de batismo era Françoise. Acho que ela era muito boazinha, tá? Nunca tiveram filhos, porque ela já não era tão novinha assim quando eles tiveram romance, ela já era viúva. E esse romance dura 32 anos, tá? E foi aí que ele mandou construir o Grand Trianon, um dos palácios que eu falei pequenininhos, que tinha lá no parque. O Grand Trianon foi inaugurado pela Françoise, a Madame de Maintenon, ou Marquesa de Maintenon, com Luís XIV. Então, é lá que ele tinha os encontros afastados, né, do palácio dele com a amante, tá? Uma fofoca. Na velhice, acho que essa Madame de Maintenon, acho que virou muito religiosa, acho que ela tinha medo de ir para o inferno, dava esmolas, que ela teve assim, uma velhice assim, completamente virada para a religião, com medo de ir para o inferno, porque ela foi amante do rei, onde ele era casado, tá? E outra coisa, ela morreu 4 anos depois do Luís XIV. E ele deixou, antes de morrer, um castelo que hoje está à visitação dos turistas, chama Castelo de Maintenon, perto de Chartres. E além de uma pensão gorda para ela viver até o final dos seus dias. Só durou 4 anos, tá? Agora vamos falar como é que Luís XIV morreu. Como eu falei, ele morreu quando ia fazer 77 anos, de gangrena. Morreu em 1715, tá? Gente, morrer com 77 anos naquela época, conclusão, não tinha mais nenhum filho vivo. Tinha só, ele teve vários filhos, mas todos morreram na infância. Só um chegou à idade adulta. Esse que seria o futuro rei, morreu 4 anos antes de Luís XIV. Então, os filhos fora de cogitação. Os netos também. Só tinha um neto vivo, e aí ele seria o rei, o neto, mas morreu de varíola antes do rei. Então, quem foi aclamado o rei? O novo rei para substituir Luís XIV, que morreu de gangrena em 1715? Luís XV, o bisneto. Esse bisneto nasceu já no Palácio de Versalhes, tá? No dia 15 de fevereiro de 1710. Então, ele nasceu durante o reinado do bisavô Luís XIV, o Rei Sol, tá? Então, a próxima aula eu vou falar desse Luís XV, o bisneto de Luís XIV, que vai dar sequência à monarquia absolutista da França. Então, o Luís XV vai governar a partir de 1715. Já tem Luís XV, depois já tem Luís XVI, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas como eu repito muito as coisas, então pode ser que eu volte a alguma coisa. Mas a próxima aula é Luís XV, tá combinado? E continuando até chegar na Revolução Francesa. Tchau, meninas e meninos. Tchau.